vi também o regimento interno, em algum lugar, não encontrei nenhum lugar lá que diz que o prefeito municipal ele é refém da Câmara. Ou seja, se ele tem autonomia como prefeito para trazer aquilo que é de melhor para o município, aquilo que vem beneficiar a população, aquilo que de fato vai trazer progresso para o município, ele tem que fazer. Então, quando você fala sobre a questão do terreno, do lixão, que não foi passado pela Câmara para liberar ou para não liberar, cara, colega, tem que ler o nosso regimento, tem que ler a lei orgânica para ver se o prefeito for refém do município, quer dizer, tudo que ele for fazer, qualquer atitude dele beneficiando o bem do município, tem que ser aprovado por vocês. Se você ler a lei orgânica, você vai ver que ele tem autonomia, e essa autonomia foi dada para ele através das urnas. Eu sei dessa autonomia que o prefeito tem, cara, mas eu também sei da autonomia que essa casa tem. Por quê? Eu não quero pagar por erro do passado, porque quem vai cobrar de nós aqui são o nosso povo lá no futuro, como já foi cobrado em vários vereadores aqui, sobre a situação do lixão. Eu simplesmente quero deixar claro, eu não quero sofrer o que sofreu no passado. Eu só quero deixar eu com minha cabeça erguida, que amanhã depois nenhum cidadão aracatuense vai me designar a palavra e dizer: você foi um dos culpados por aquele determinado local, como vocês já acusaram aqui muitos vereadores da casa. Então, simplesmente eu faço esse questionamento porque eu não quero ser um dos culpados lá no frente, lá no futuro. Porque aqui, nosso mandato é de 4 anos. Ninguém sabe daqui 4 anos quem vai estar aqui sentado nessa cadeira, não. Então, esse é o motivo que eu estou aqui. Quero fazer minha defesa em meu nome nesse pronunciamento, para que as pessoas amanhã depois não joguem minha cara, como a sociedade já está pedindo para nós. Pedindo, cobrando. É o papel nosso, está aqui cobrando e pedindo. Nós não estamos aqui mandando o prefeito fazer o que a gente quer, não. Simplesmente nós estamos fazendo um pedido. Só apenas isso, um pedido. Nós temos também a autonomia de pedir e de cobrar. Senão nós não estaríamos aqui nesse local agora. Obrigado a todos. Quero agradecer a presença de todos. Aqui eu deixo minhas palavras. E vou estar sempre aqui na sexta-feira debatendo esses assuntos. E agradeço a participação de todos aqui nessa viagem de hoje. Aqui eu deixo minhas palavras. Muito obrigado. Que bom que nós, como vereadores da gestão 2013, não iremos carregar nas costas essa responsabilidade do crime ambiental. E que bom que nós conseguimos dar já uma solução. Mas se você achar que deve retornar, encerrar com o aterro sanitário e voltar para descarregar o lixão no Rio das Traíras, eu acho que aí sim nós vamos carregar nas costas para futuras gerações poder jogar na nossa cara o erro que nós estamos cometendo. Eu acho que a atitude é digna de aplauso do nosso prefeito. Eu vejo falando de uma forma, parece que ele, eu não estou entendendo, parece que ele não gostou que foi transferido. Eu entendo essa parte, porque esse lixão estava situado aqui na BA 262 aqui, lixo, papel no meio da pista, imediatamente, com um mês de mandato, que o novo prefeito entrou, já providenciou um terreno e está fazendo o aterro sanitário, como disse o colega Givanildo numa reunião passada. Todo lixão, toda localidade que coloca o lixão, ele vai agredir a natureza. Mas dessa forma do aterro sanitário, eu acredito que vai agredir menos a natureza. E todas as cidades, todo local que vai colocar um lixão, ele vai prejudicar. Ele vai prejudicar alguém. Você entendeu? Todo local, não é só em Aracatuba. E essa preocupação sua de local, aonde está, eu vejo essa preocupação, estou vendo essa preocupação. A preocupação maior era onde estava. Nós nascemos com Riacho há quase 8 anos, né? Há 8 anos. Então agora eu vi que o problema resolvido 100%, não, mas que foi bem amenizado, foi. Muito obrigado. Eu gostaria também de deixar bem claro também, a situação, eu acho que o colega Will passou um pouquinho essa estrada aí, situação. É pecuária naquele lugar. Uma estrada daquela não tem como passar. Colocar o cara aprendiz para fazer uma estrada daquela, jogando terra na estrada, não existe essa situação daquela.
Quando eu falei que para contratar pessoa para tapar, igualmente tem alguma localidade que tapar no manual, ficou bom. Mas o cara que fez também aí acabou com o nosso estado. Fala, Juliana. Boa tarde a todos vocês que estão aqui presentes e prestados colegas. E queria parabenizar o Dia das Mulheres, são dia 24 horas, não só porque eu sou mulher, porque ser mulher é guerreira, é lutadora. E falando sobre o esporte, que eles estavam comentando aqui, tudo bem, o esporte, se foi esquecido ou não, no mês do passado, nós aqui vamos procurar melhorar Aracatu mais. Porque aqui está aqui assim, os comércios, eles começam a voltar de novo, o gestor começa complicando sobre o outro gestor passado. Gente, eu acho que se a gente está aqui para trabalhar para os cidadãos de Aracatu. Então, na minha opinião, é assim, o que aconteceu, eu acho assim, não porque eu estou defendendo meu novo gestor, só que ele está com 2 meses e pouco, porque ele está resolvendo as coisas, como vocês também estão aqui buscando colegas, vamos procurar unir e buscar o melhor para Aracatu. Então vamos esquecer o passado, assim, e você vai me cobrar, vamos se unir nós aqui, os nossos companheiros, e vamos unir e procurar buscar o melhor para Aracatu. Sobre a educação em Aracatu foi muito boa, não tenho o que queixar da educação, porque eu trabalhei 5 anos, tem 2 anos que eu saí da educação, agora dia 28 de fevereiro que fez que eu saí da educação. A educação foi boa. Mas vamos procurar melhorar ainda mais. Se foi boa, vamos procurar colocar 100%. Não estou queixando quem administrou a educação, se foi boa, se foi não. Mas cada vez mais a tecnologia está aí, vamos procurar melhorar. Por quê? Os jovens de Aracatu são o futuro de nossa cidade. Se nós acabar esquecendo dos jovens, o que vai acontecer? Aracatu vai piorar cada dia mais. Então vamos procurar melhorar. E nós, colegas que estão aqui hoje presentes, esses colegas nossos que estão aqui sentados assistindo, ouvindo a gente, vamos procurar fazer o melhor para Aracatu. Vamos procurar se unir, não é ficar dizendo, cobrando o que não fez. Tudo bem, a gente está aqui para cobrar mesmo. Eu não vou dizer que eu vou cruzar o braço porque eu sou do lado do prefeito, não. A gente está aqui para se unir e cobrar. Agora, se nós ficar tipo uma eixo político aqui, não vai conseguir nada para Aracatu. Tenho certeza. Agradecer o cidadão.